Boa tarde, pessoal. Hoje, na aula de ciências, nós vamos continuar falando sobre os escravos. Agora, a questão sobre o trabalho, né? Como eles chegaram aqui, nós já soubemos, em péssimas condições, forçados, né? Vendidos, como se fosse uma peça qualquer. E assim que eles chegaram aqui, então, eles foram para os seus locais de trabalho, após serem vendidos, né? A peso de ouro, muitos. Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que eles trabalhavam, em que tipo de trabalho era esse. Era um trabalho pesado, forçado, na plantação de cana, principalmente. Esse era o foco na época de plantação. Por quê? Porque na época a Europa ela necessitava de açúcar. Então, onde é que se dava, que se conseguia produzir mais açúcar? Aqui no Brasil. Então, porque aqui era um lugar onde a cana-de-açúcar se desenvolvia melhor, assim como nós temos aqui na nossa região, a nossa cidade. Tudo aqui à nossa volta é cana-de-açúcar. Nós temos a usina que produz açúcar. Hoje é usina, mas naquela época não tinha usina. Existia os engenhos, tá? Nós vamos chegar lá também falar sobre o que são os engenhos. Então, naquela época, a Europa precisava muito de açúcar. E quem produzia era o Brasil, porque aqui já se plantava muita cana, tinha mão de obra escrava, né? Então, os donos dos engenhos, das fazendas de cana-de-açúcar, eles lucravam muito, eles ganhavam muito dinheiro em cima disso, vendendo açúcar para a Europa, tá? Então, aqui nessa época, os escravos trabalhavam nessas fazendas, nas plantações de cana-de-açúcar. Não só na plantação, como depois na produção do açúcar, tá? Só que naquela época, o nosso país passava por algumas... Ele não era do tamanho todo que nós temos hoje. Aqui nesse mapa, se vocês derem uma observada, esse mapa aqui, o nosso Brasil, era dividido em duas partes. Essa parte rosa aqui, com verde, ó, isso aqui era o que pertencia a Portugal na época do descobrimento. E essa outra parte daqui para lá, dessa linha vermelha, que é a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado feito entre Espanha e Portugal para dividir as terras do Brasil, tá? Então, Espanha ficou com esse lado do Brasil e Portugal ficou com esse, tá? Então, foi feito esse acordo e o nosso país, na época, ele não tinha os estados todos divididos como a gente tem hoje. Eles eram todos divididos assim, ó, era uma linha imaginária, né? Assim, e falavam-se províncias, tá? Não eram estados, eram províncias. Então, aqui nós temos a nossa parte do Brasil que era pertencente a Portugal. Como era pertencente a Portugal, era lucro para Portugal levar o açúcar para a Europa, de onde ele também fazia parte. Então, tudo estava ligado, tá? Uma coisa levava a outra. Então, o lucro foi indo para Portugal, tá? E para os fazendeiros, donos das fazendas. Então, esse mapa aqui, ele ilustra bem qual era as atividades econômicas da época, porque pensem bem, os séculos 16 e 17, se hoje nós estamos no século 21, imagine alguns séculos atrás, né, séculos 100 anos, imagine de 500 anos, uns 500 anos para trás, como era a vida, né, bem difícil, né. Então aqui neste verde escuro, é onde existia a extração do pau-brasil, que era uma das principais atividades econômicas da época, que foi aí que Portugal começou a enriquecer mesmo, porque ele levou todo esse pau-brasil para Portugal.
Lá produzia-se móveis, produzia-se corante, porque da casca, da madeira do pau-brasil, extrai-se a cor vermelha, e na época não existia de onde tirar a cor vermelha para fabricar tecidos, tingir tecidos de vermelho. Não se fazia nada de vermelho. Então extraía-se do pau-brasil. Então foi aí que Portugal começou a enriquecer muito, tirando o pau-brasil daqui do Brasil, tá? Lá no Parque do Bucho tem uma árvore de pau-brasil. Se vocês andarem por lá, tem até a plaquinha, tá? Para vocês conhecerem como é. E aí, ó, nesse verde mais clarinho aqui, ó, vocês podem acompanhar na legenda, ó, o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Tudo onde tá verdinho claro aqui é onde se plantava cana-de-açúcar, ó. Aqui no nosso pedaço, ó, São Paulo, tinha cana-de-açúcar, tá? Todos, ó, pensem que era tudo no litoral. Por que no litoral do país? Porque era mais fácil de entrar e sair. Naquela época vinha-se por navios, né, para o nosso país. Era a melhor rota de Portugal, era chegar aqui através de navios, as caravelas. Então, por isso que a maioria das cidades aqui é no litoral. Aqui onde tem a bolinha são as cidades. E onde tem esse quadradinho aqui, ó, é a capital. Antigamente, a primeira capital do nosso país está aqui, ó, São Salvador, que é a cidade de Salvador hoje, tá? É o mesmo lugar, só que naquela época falava-se São Salvador, certo? Notem que são a maioria nomes de santos, tá? São porque eles vinham muitos com jesuítas. Então, eles fundavam as cidades baseadas em crenças católicas, certo? Ó, São Paulo, Santos, São Vicente e assim por diante. Muitas cidades permaneceram com o mesmo nome, tá? Salvador, nós usamos hoje somente Salvador, tá? Mas muitas pessoas ainda falam São Salvador. Então, aqui então as produções, ó. Verde clarinho, cana, e o verde escuro, o pau-brasil. Aqui, a capital do nosso país, hoje é Brasília, mas a primeira foi São Salvador, tá? Então, esse mapa é para a gente entender como é que funcionava a atividade econômica naquela época. E aqui embaixo vocês têm duas perguntinhas, ó. Quais eram as principais atividades econômicas do Brasil? Baseado aqui nesse mapa. Olha as duas principais atividades econômicas do Brasil: a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar. E B, qual era a capital do Brasil na época retratada no mapa? Tá bem aqui, São Salvador. Esse era o nome, tá? São Salvador. É essa aqui a capital do nosso país naquela época. Hoje não, hoje é Brasília. Mas naquela época é essa daqui que vocês vão pôr na letra B, certo? Então, agora na página seguinte, nós vamos falar sobre os engenhos. Os engenhos eram as propriedades dos fazendeiros, onde eles tinham a produção de cana-de-açúcar, o cultivo, plantava-se, colhia-se e produzia-se o açúcar ali mesmo, tá? Tinha toda uma estrutura montada para que se pudesse extrair o açúcar da cana. Como? Quando muitas pessoas ainda têm, em algum lugar na cidade, sempre tem alguma pessoa que tem um moinho, né? Uma moenda, na verdade, não moinho, uma moenda dessas manual. Então, que é onde limpa a cana, passa a cana por ali e aí sai do outro lado a garapa, não é? Quem já viu, quem já tomou garapa sabe como é. Passa a cana nessa engrenagem que é a moenda, que é manual, tem que pôr força no braço para passar, e daí se extrai a garapa. Da garapa, eles faziam o quê? Eles ferviam em tachos gigantes, né? Ferviam no fogo, de fogueira, bem grandes, até virar uma rapadura, porque aquilo depois, esse açúcar, ele vai ficando melado. Da garapa se faz várias coisas, faz o melado,
faz a rapadura, que depois ela vai ficar em ponto de corte, que é que nem um doce que fica cortadinho. Quem já comeu rapadura sabe como é. E depois da rapadura, eles conseguiam fazer o quê? Refinar. Eles extraíam o açúcar, conseguia refinar, deixar ele fininho, não tão fininho e branquinho como a gente tem hoje, tá? Era um açúcar mais marronzinho, parecido com o açúcar mascavo, porque naquela época não se tinha tecnologias como tem hoje, a usina, de deixar o açúcar branquinho. Então era um açúcar escuro, marronzinho, tá? Então, o que eles faziam nessas fazendas? Aqui, ó, a gente tem até um exemplo, ó, de um engenho, mais ou menos como era. Eram grandes propriedades, tá? Fazendas. E aí eles tinham uma estrutura, ó, para colocar tudo que eles precisavam. A moenda, que era puxada por um animal, onde eles ferviam essa garapa depois de extrair. Enfim, eles tinham uma linha de produção toda feita do trabalho escravo, tá? E quem é que trabalhava, né? Os escravos. Eles plantavam a cana, eles colhiam, aí eles tinham que fazer essa separação das canas, fazer a moenda, enfim, todo o processo até chegar no produto final, que era o açúcar, tão desejado e tão cobiçado. Só que, para chegar até esse produto final, o açúcar, esses escravos passavam por muitas horas de trabalho. Aqui até no texto cita que eles passavam até 18 horas trabalhando. Hoje a lei trabalhista não permite jamais isso, né? Tem muita lei para segurar e não se trabalhar tantas horas. Mas naquela época eles trabalhavam incansavelmente e quem não trabalhasse, quem não fizesse o serviço de acordo, era castigado. Os mais diversos tipos de castigo, certo? Os mais cruéis, os mais horríveis possíveis. O chicote era o mais suave, tá? Então eles eram açoitados com chicote, eram presos, alguns eram arrancados as unhas, eles colocavam uma mordaça de lata na boca, enfim, diversos castigos. Esses são os leves. Tem muitos castigos bem cruéis que eram praticados pelos donos dos engenhos, onde eles tinham as pessoas que iam castigar esses escravos, tá? Então eles trabalhavam muito, comiam pouco, a comida era ruim, eram restos, tudo de qualquer jeito, e eles viviam em alojamentos que nós conhecemos como senzalas, todos amontoados, dormindo no chão, sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum tipo de higiene, né? Essa era a vida dos escravos naquela época. E aí, nessa pintura aqui, vocês vão avaliar para responder duas perguntinhas aqui. Essa pintura, ela representa muito para aquela época. Aqui em cima, ó, a gente pode ver, ó, isso aqui é a casa grande que se falava, ó. Então, aqui, na verdade, né, a casa grande. A casa onde morava o dono de toda essa propriedade aqui. Aqui em cima, a capela, porque toda fazenda, toda propriedade naquela época tinha capela. Eles costumavam ter uma capela na propriedade. E logo aqui embaixo era onde se produzia o açúcar. Então, os carros de boi traziam a cana cortada, onde passava pela moenda, que também era uma moenda grande, puxada por um boi também. Ele ficava rodando, rodando em volta, moendo, e eles iam extraindo assim o caldo da cana, tá? Para depois transformar em garapa, em melado, rapadura, açúcar, tudo isso era vendido, tá? Valia muito dinheiro.
Então aqui, ó, que local foi retratado a pintura? Vocês têm aqui, ó, todas as informações na pintura, aqui na legenda da pintura, tá? Que local? Que local é esse daqui, ó? O que é isso daqui? Aqui eu tenho o quê? O engenho, a casa grande, a capela. Então, o que foi retratado aqui? Aqui o engenho. Ó, o próprio nome diz, o engenho. O engenho é tudo isso daqui, tá? E quem são as pessoas retratadas na pintura? Quem são essas pessoas? São os escravos. E o que é que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando. Fazendo o quê, ó? Muitas aqui trabalhando na produção de cana-de-açúcar, ó. Todas envolvidas na produção de cana-de-açúcar, tá? Então, os escravos, e o que é que elas estão fazendo? Trabalhando todas na produção da cana-de-açúcar. Leiam os textos, são curtinhos aqui nessas páginas, essas duas páginas, 80 e 81. Leiam, analisem bem o mapa, essa foto, tá? Porque é interessante essa parte da história do nosso país, tá? Representa muito para todos nós. Leiam com calma e respondam as perguntinhas. São 4, tá? Duas do mapa e 2 da pintura.